Está escrito em Efésios 4, versículos 26 e 27, o seguinte: Quando se irarem, não pequem. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Meu irmão, minha irmã, em nossa jornada de fé, uma das emoções mais comuns e ao mesmo tempo mais desafiadoras de lidar é a ira. Todos nós, em algum momento, já nos sentimos irritados, frustrados ou até mesmo com raiva. A Bíblia, em Efésios 4, 26 e 27, nos dá uma orientação muito clara sobre como devemos lidar com a ira de maneira que honremos a Deus e não prejudiquemos a nossa caminhada espiritual. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos instrui sobre a forma correta de lidar com a ira. Ele reconhece que a raiva é uma emoção natural, mas nos adverte para que não permitamos que ela nos domine e venha nos levar ao pecado. O objetivo desta reflexão é refletir sobre como podemos aplicar esses versículos em nosso cotidiano, buscando viver uma vida de paz e reconciliação, sem dar lugar ao inimigo em nossos corações. O apóstolo Paulo começa afirmando: quando se irarem, ou seja, podemos nos irar. Ele não está dizendo que a ira é algo opcional ou raro. Ao contrário, ele assume que em algum momento todos nós nos iraremos. A ira é uma emoção legítima, muitas vezes gerada pela injustiça, pela ofensa ou pela frustração. Jesus, por exemplo, também demonstrou ira quando expulsou os vendedores do templo. Isso nos mostra que a ira não é em si um pecado. No entanto, como Paulo nos ensina, o problema está no que podemos fazer com essa ira. A chave está na palavra quando. A ira é uma reação emocional que pode surgir diante de várias situações cotidianas. E é exatamente aí que o apóstolo Paulo nos dá uma orientação importante. Não pequem. O que ele quer nos ensinar é que não podemos permitir que a ira nos controle a ponto de nos levar ao pecado. A ira, se não for controlada, pode nos fazer agir de maneira impulsiva, dizendo palavras de maldição, causando divisões e até mesmo agindo de forma a prejudicar os outros. Portanto, o primeiro ponto que devemos entender é que a ira não é o problema, mas a forma como lidamos com ela é que fará toda a diferença. E Paulo continua dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui ele nos ensina sobre urgência na reconciliação. A ira que permanece não resolvida por muito tempo pode se transformar em amargura, em rancor e até mesmo em ódio. Quando não lidamos com a nossa raiva de maneira adequada, ela pode corroer o nosso espírito e afetar os nossos relacionamentos com os outros e também com Deus. O princípio de não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira implica que devemos buscar resolver os nossos conflitos o mais rápido possível. A ira não deve ser algo que carregamos por dias ou semanas. Se não lidarmos com ela imediatamente, podemos dar espaço para que ela se intensifique, prejudicando o nosso coração e a nossa paz. A advertência final do apóstolo Paulo é muito séria. Ele diz: nem deis lugar ao diabo. Aqui ele revela o perigo de não lidarmos corretamente com a ira. Quando permitimos que a raiva se prolongue, não apenas nos prejudicamos, mas também abrimos uma porta para o inimigo. O inimigo se aproveita da ira não resolvida para semear divisões, caos e confusão. Ele sabe que um coração irado é vulnerável à tentação e ao pecado. Ao dar lugar ao diabo, não estamos apenas permitindo que a ira nos controle, mas também abrindo uma brecha em nosso relacionamento com Deus. O inimigo pode usar a ira para nos afastar da paz
nos fazer agir impulsivamente e até mesmo destruir relacionamentos preciosos. Isso pode levar à amargura, que é uma das armadilhas mais perigosas para um cristão. Como diz Tiago 1,20, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, Paulo nos adverte para que não venhamos dar espaço ao diabo em nossas vidas. O caminho para evitar isso é resolvendo rapidamente a nossa ira. Como? Perdoando aqueles que nos ofenderam e buscando a reconciliação o mais rápido possível. Quando fazemos isso, não apenas obedecemos a Deus, mas também mantemos o inimigo afastado de nossa vida. Que possamos ser pessoas que, ao invés de deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, busquemos a paz e a reconciliação. Que não venhamos dar lugar ao diabo, mas ao contrário, venhamos buscar viver em harmonia, com corações perdoados e livres de todo rancor. Que o Senhor nos ajude a viver essa verdade, para que a nossa vida possa refletir a sua paz e o seu amor. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.